Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, ela faz parte do seu dia a dia. Então hoje estamos dando continuidade aos assuntos de termologia. O assunto de hoje é máquinas térmicas. Então se você ainda não viu os outros vídeos, você pode pausar esse e ver os outros, ou você pode ver esse primeiro e depois vai lá no canal e assiste os outros. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, assim você não perde nenhum detalhe. Vamos começar então falando como surgiram as máquinas térmicas. Elas surgiram com a necessidade de fazer a produção em grande escala. Então, por exemplo, nós tínhamos os agricultores, que plantavam e colhiam, e esses agricultores eles queriam que a produção fosse mais rápida e atingisse o maior número de pessoas, de clientes no caso. E aí foram surgindo os arados, os moinhos, que conseguiam moer os grãos de trigo mais rápido. Então, tudo isso foi surgindo aos poucos. E as máquinas térmicas têm um papel muito importante nesse surgimento, nessa necessidade de vender mais e de vender em maior escala também. Vocês lembram que a gente falou aqui no canal das alavancas, né? Eu disse o quê? Que as alavancas eram um tipo de máquina simples, Então, utilizava-se da mecânica apenas para facilitar um trabalho, No caso da alavanca, a gente utiliza da mecânica para poder fazer um peso maior que a gente não conseguiria sem aquele procedimento. A diferença das máquinas simples para as máquinas térmicas é que justamente as térmicas vão utilizar do calor para poder realizar este trabalho, certo? Então, nós vamos ver primeiro as máquinas a vapor e depois as máquinas a combustão. Mas as duas vão necessitar desse calor para funcionar. Então, na época que começou essa construção de máquinas térmicas, veio a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial tem justamente esse nome porque foi uma evolução na indústria da época. Porque com o surgimento das máquinas térmicas, essas máquinas começaram a ser levadas para as grandes fábricas. Também começaram a ser levadas para ser usadas em navios, em locomotivas. Então, tudo isso foi conhecido como a Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês ainda não tinha muita teoria, muita explicação física, Acontecia o trabalho através do vapor, das máquinas, do calor e tudo mais, mas ninguém explicava exatamente como que aquilo acontecia. Foi somente o físico Sadi Carnot que começou a estudar a fundo como que essas máquinas funcionavam, por que elas funcionavam, e ele teve um papel muito importante na termodinâmica para explicar como que isso poderia ser melhor e como que era a física dessas máquinas. Então, de forma bem simplificada, eu vou explicar para vocês como que essas máquinas funcionam, certo? Então, imaginem que eu tenho aqui um recipiente com um gás. E eu tenho nesse gás um pistão, então esse gás ele não sai desse recipiente devido a esse pistão, certo? Então, a pressão, quem está fazendo a pressão aqui é esse pistão que está aqui. E então eu vou aquecer meu gás. Então eu vou fornecer calor para esse gás, certo? Quando eu forneço esse calor, a pressão continua constante, certo? Porque não foi destampado nem nada, então não entrou mais pressão atmosférica. A pressão continua constante. Forneci calor, esse gás ele vai se expandir, ou seja, ele vai mover o pistão. Então, o fornecimento de calor, de energia térmica, vai fazer uma energia cinética, ou seja, vai fazer com que esse pistão se mova, fazendo com que o gás sofra essa expansão. Então, isso pode acontecer a pressão constante, como é o caso aqui, e a pressão variável. Então, o físico Sadi Carnot, ele mostrou que havia uma relação entre pressão e volume, e também que o calor, ele realizava um trabalho. Então, fornecer calor para uma máquina térmica sempre vai realizar um trabalho. Então, vamos ver como relaciona essas coisas.
Então, lembrando que trabalho é força vezes deslocamento e pressão é força sobre área. Então, quando acontece essa expansão, o gás que estava aqui, ele vai fazer uma força para cima e vai deslocar o pistão. Então, vamos aqui isolar a força e substituir na equação do trabalho. Então, o trabalho vai ser igual a pressão vezes área vezes esse deslocamento. Essa área vezes esse deslocamento nada mais é do que o volume do recipiente que eu estou trabalhando, né? Então, o trabalho é igual a pressão vezes volume. Como o volume está variando, é mais correto a gente escrever dessa forma. P vezes delta V. Porque dessa forma eu estou dizendo que o volume vai variar e a pressão permanece constante. Graficamente, a gente pode desenhar um retângulo, certo? Porque a pressão é constante, então ela não vai mudar aqui, mas o volume vai. Então, eu vou ter V1 e depois eu vou ter V2, fazendo um retângulo aqui no meu gráfico. E dessa forma, nós temos um outro caminho para encontrar o trabalho. Então, sempre que eu tenho, né, esse retângulo aqui, essa figura definida, no caso do gráfico pressão vezes volume, eu posso dizer também que o trabalho é numericamente igual à área do meu gráfico, porque a área vai ser a diferença de volume vezes a pressão, ok? Se a pressão for, então, variável, eu não vou mais ter esta cara de gráfico, e sim uma cara mais exponencial, onde eu vou ter uma pressão inicial, uma pressão final, um volume inicial, um volume final. E aí eu tenho duas características. Eu não tenho mais só a expansão. Eu tenho a expansão e a compressão. Então, quando o gás se expande, nós temos um trabalho positivo. O gás está realizando trabalho sobre o pistão. Então, o trabalho é positivo. Quando existe a compressão, é porque aí o pistão está realizando trabalho sobre o gás. Ou o gás está sofrendo o trabalho do pistão. Então, o trabalho é negativo. Tem duas formas de vocês não confundirem isso. Primeiro, pensando no volume. Sempre que existe a expansão, o volume aumenta. Então, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Sempre que existe a compressão, o volume diminui. Então, se o volume diminui, o trabalho é negativo. Ou também vocês podem pensar sempre no gás. Então, se o gás realiza trabalho é positivo. Se o gás sofre trabalho de alguém, no caso de alguma coisa, então o trabalho é negativo. Então, a principal característica de uma máquina térmica é sempre ter uma fonte quente e uma fonte fria. Então, em um lugar precisa ser fornecido calor, e em outro lugar precisa ser liberado este calor. Então, vamos ver aqui como funciona uma máquina a vapor. Depois nós vamos ver uma máquina a combustão, ok? Então, eu esquematizei aqui uma máquina bem simples, certo? Onde aqui eu tenho água e essa água está sendo aquecida. Então, eu tenho 4 lugares importantes dessa máquina e nós vamos ver como que em cada lugar a pressão e o volume se comportam, certo? Então, eu tenho aqui a caldeira, onde eu tenho água. A partir do momento que eu começo a fornecer calor para essa caldeira, o que vai acontecer? Essa água ela vai ferver até começar a virar vapor. Então, esse vapor é o que vai seguir essas setinhas verdes que vocês estão vendo aqui. Esse vapor vem para uma turbina. Nessa turbina, então, eu tenho uma espécie aqui de ventilador, né, que vai esfriar esse vapor. E aí, da turbina, ele vem para um condensador, ou seja, de vapor ele volta a ser água, ele se condensa, e eu tenho aqui uma bomba para ele poder voltar para cá. Então, aqui é minha fonte quente, aqui é minha fonte fria, certo? Então, aqui é água refrigerante, não é o refrigerante que vocês estão pensando, certo, gente? É a palavra, ou seja, a água refrigerada, né, fria. Então, vamos ver cada processo. Então, na caldeira, nós temos o quê? Como eu disse, vai começar a gerar um vapor. Então, esse vapor ele vai começar a andar por toda a máquina, ou seja, ele vai se expandir. Quando acontece a expansão, acontece o aumento de volume. Então, essa expansão, ela acontece a pressão constante.
Então aqui também nós vamos começar a aprender umas palavrinhas novas. Quando eu tenho pressão constante, eu posso dizer que esse procedimento é isobárico. Então, vai acontecer uma expansão isobárica. Uma expansão a pressão constante. Quando eu faço o gráfico da pressão com o volume, então, eu tenho apenas essa setinha aqui, certo? Eu estou na pressão constante, variando apenas o volume, ou seja, expandindo o volume. Então, isso é o que vai acontecer na caldeira. Da caldeira vai vir para a turbina. Então, vamos agora ver o que vai acontecer na turbina. Então, quando esse vapor chega aqui na turbina, temos aqui essas hélices, né? Que vão fazer com que esse vapor esfrie, ou seja, vai diminuir a temperatura. Mas também vai diminuir a pressão. E isso vai acontecer muito rápido, de forma que não vai permitir uma troca de calor. Então, vai haver uma segunda expansão, ou seja, aumento de volume, vai diminuir a temperatura e vai diminuir a pressão, mas não vai haver troca de calor. Quando não existe troca de calor, nós chamamos isso de adiabático. Então, sendo ele adiabático, por quê? Porque acontece tudo isso muito rápido, então não dá tempo de trocar calor com a parte externa. Então, diminui a pressão, então eu vou ter que vir aqui para baixo do gráfico, certo? Aumenta o volume, então a gente estava aqui em cima, e aí eu vou ter um pequeno aumento do volume, que eu estava aqui e vim para cá, mas vai diminuir a pressão, certo? E sempre que for um procedimento adiabático, ele vai ter essa cara mais exponencial, ok? E aí o meu vapor vai chegar no condensador. Então, o condensador, como eu disse para vocês, ele vai passar de vapor e voltar a ser água novamente, como ele era antes. Então, acontece uma diminuição do volume, ou seja, uma compressão. E, novamente, isso acontece a pressão constante. Então, é uma compressão isobárica. Então, diminui o volume, a pressão fica constante. Então, só redesenhando aqui o que eu tinha antes, parei aqui, certo? Então, o volume vai diminuir, a pressão vai ficar constante. Então, o meu gráfico vem para cá. Diminuindo o volume, saindo aqui de um V2, voltando para um V1, a pressão continua constante. E nisso ele vai para a bomba. Então, a bomba vai permitir com que essa água volte para a caldeira, para novamente virar vapor e virar água e assim por diante. Então, é um processo cíclico, certo? Então, voltando agora, né, estando na bomba, vai ser um procedimento isovolumétrico. Então, a nova palavrinha, isovolumétrico, quer dizer que o volume é constante. Então, aqui, nessa parte da máquina, não vai variar o volume. Em todas as outras partes, vejam que variou o volume, certo? Nessa é a única que não vai variar o volume. Mas vai aumentar a pressão e a temperatura. Então, se eu tenho que aumentar a pressão com o volume constante, né? Então, não vou sair aqui do volume que eu estava, mas eu vou aumentar a minha pressão. Então, eu vou subir de volta para onde eu estava. Então, esse é todo o procedimento que acontece numa máquina a vapor. Então, ele sai do ponto A para o ponto B num procedimento isobárico, do ponto B para o ponto C, adiabático, do ponto C para o ponto D, isobárico de novo, e do ponto D volta para o ponto A, isovolumétrico, ok? Então vamos agora ver a combustão interna. A combustão interna, ela é o princípio do motor que é utilizado em carros, em veículos, certo? Então, um motor de carro, o que acontece nele é a combustão interna, ou seja, a queima de um combustível, no caso, a gasolina ou o etanol, e esse combustível vai fazer com que o carro possa se movimentar, né? Então, por isso que a gente vê fumaça saindo do carro às vezes, né? Porque justamente aonde sai a fumaça é a fonte fria e aonde queima a gasolina é a fonte quente. Então vamos ver como que acontece os processos também de um motor de combustão. Então, um motor de combustão interno sempre vai ter
o ciclo de Otto, ou seja, é um ciclo de 4 tempos. Então, vocês já devem ter ouvido falar que o carro ele tem um motor de 4 tempos. Em cada tempo vai acontecer uma etapa diferente. Então, o primeiro tempo é chamado de admissão. Na admissão, é quando começa a fornecer calor para aquele combustível. Então, quando começa a fornecer esse calor, vai haver uma expansão, ou seja, um aumento de volume. Esse aumento de volume vai ser a pressão constante, que é a mesma coisa que isobárica. Então, uma expansão isobárica. Então, graficamente, nós temos aqui, sair de um volume inicial para um volume final, ou seja, aumentou o volume, se expandiu, mas continuou com a pressão constante. O segundo tempo acontece uma compressão, ou seja, diminui o volume. E essa compressão é rápida. Então, para ser rápida, ela não faz troca de calor. Então, ela é adiabática. Para a gente representar graficamente a compressão adiabática, então, a gente estava aqui no ponto A, sofreu uma expansão isobárica, veio aqui para o ponto B, e agora sofreu uma compressão adiabática. Então, subiu aqui para o ponto C. Então, ele diminuiu o volume, ou seja, comprimiu, e aumentou a pressão. Tudo isso de forma adiabática. No terceiro tempo acontecem duas coisas, a combustão e a expansão adiabática. Então, a combustão ela acontece a volume constante, aumentando a pressão. Então, a combustão é a mesma coisa que a queima, certo? Do combustível. Então, ela vem para cá, aumentando, aqui para um ponto D, aumentando a pressão a um volume constante. E depois acontece uma expansão adiabática, ou seja, eu vou aumentar o volume de forma adiabática. Então, como eu falei para vocês, sempre a forma adiabática vai ter esse formato aqui, meio exponencial. Então, quando vocês virem isso num gráfico, vocês já podem ver que vai ser um procedimento adiabático. E depois nós temos, por último, o quarto tempo. O quarto tempo é chamado de escape. Justamente, ele vai terminar lá no escapamento do carro. Então, no escape, acontece a ejeção do gás. Então, ele acontece a volume constante, e daí a pressão diminui, mas quando o gás é ejetado, esse gás vai ser ejetado a pressão constante. Então, esse é o ciclo todo de 4 tempos, também pode ser chamado como ciclo de Otto. É o ciclo da máquina de combustão interna. Então, agora vamos resolver nossa questão do Enem. Essa questão caiu em 2017 e diz assim: Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão versus volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são transformações adiabáticas. O motor de diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com a injeção do combustível no final. No ciclo diesel, o calor é absorvido em AB e CD, pois em ambos ocorre realização de trabalho. AB e BC, pois em ambos ocorre elevação da temperatura. CD, pois representa uma expansão adiabática e o sistema realiza trabalho. De A para B, pois representa uma compressão adiabática em que ocorre elevação da temperatura. BC, pois representa a expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo e voltar aqui para a gente responder juntos. Bom, gente, então eu coloquei aqui o gráfico, do motor a diesel, como ele está aí na questão, e também algumas coisas que ele falou nas alternativas. Tem várias coisas que ele disse nas alternativas que está certo, ok? Mas não quer dizer que é a resposta, porque a gente tem que prestar atenção na pergunta. Ele quer saber quando o calor é absorvido, ou seja, quando que esse sistema vai receber um calor. Então, a primeira coisa que a gente tem que eliminar são as transformações adiabáticas. Ou seja, onde que é adiabático? De C para D e de B para A.
Então, lembra que eu disse para vocês, né? Que essa forma da figura, né? Sempre que tiver essa cara meio exponencial, é porque é o procedimento adiabático. Então, adiabático não existe troca de calor. Então, o calor não pode ser absorvido nem de C para D, nem de A para B. Então, com isso, né, a gente já sabe que não é aqui, que fala de A, B e C, D, não é aqui, não é aqui e não é aqui. Então, só vai sobrar pra gente a letra E. Mas, as coisas que ele diz aqui são verdadeiras. Então, de A para B e de C para D, existe realização de trabalho. Por quê? Porque eu estou variando o volume, né? Então, o trabalho está sendo realizado. Né? De C para D, por exemplo, existe uma expansão adiabática. Então, sim, olha, de C para D é adiabático, eu acabei de dizer, né? E é uma expansão, porque eu saí daqui de um volume menor e vim para um volume maior, então é uma expansão. E de A para B é uma compressão também adiabática. Então, sair desse volume maior, vim para esse volume menor, ou seja, comprimir de forma adiabática. Então, cuidado para não se confundir com isso. Tem coisas nas alternativas que estão corretas, mas ele pergunta sobre o calor que vai ser absorvido. Então, o calor só pode ser absorvido de B para C, onde vai existir uma expansão isobárica. Também é verdade. Expansão, né? Aumentei o volume, com pressão constante. Então, essa é a resposta correta, a letra E. Bom, gente, então chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Para a gente fechar este assunto com chave de ouro, nós ainda teremos mais uma aula sobre as leis da termodinâmica, mas eu estou preparando para vocês uma aula experimental com um kit da Fractal novamente, e também estou preparando para vocês uma live que tem tudo a ver sobre esse assunto. Então, continue nos acompanhando, ativem o sininho para não perder nenhum detalhe. Muito obrigada por terem ficado aqui até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!